Você sabia que a construção de um porto é uma das obras mais complexas e difíceis da engenharia? Vem comigo que eu vou te mostrar. Eu sou o professor Guiar e você está no canal Causos Concretos. A história dos portos no Brasil começou em 1808, com a chegada da família real, que saiu de Portugal e veio para o Brasil, Dom João VI. E em janeiro de 1808, ele abriu os portos às nações amigas, uma vez que os portos estavam fechados somente, operava aqui a Inglaterra. Mas o primeiro porto comercial foi aberto 40 anos mais tarde, com o empresário Visconde Mauá, que abriu em Niterói a Companhia Estabelecimento Ponta da Areia. O Visconde Mauá foi o primeiro grande empresário do Brasil, né? E esse porto operava os navios que saíam para cabotagem no Brasil. Cabotagem vem a ser o comércio entre portos da mesma nação. E deste porto saíam também seus navios que iam aí para a América do Norte e iria também para a Europa. No final do século XIX, início do século XX, foi abertas as primeiras concessões, então, para construção e manutenção de portos. Hoje o Brasil possui 235 instalações portuárias, entre portos, terminais e instalações agroviárias. E nós temos instalações em toda a costa e no interior também, aproveitando as extensas bacias hidrográficas que nós temos. Bom, o projeto de um porto é muito complexo. Envolve muitas disciplinas. Envolve engenharia mecânica, engenharia elétrica, engenharia civil, biologia por causa dos animais marinhos, né? Envolve oceanografia. É muito complexo, porque é variação de maré, é vento, né? As estruturas recebem muita carga vertical, muito peso, de guincho, de container, né, de caminhões. E, além disso, os navios, ao estacionarem, né, criam um impacto lateral, então tem um esforço lateral. Então, um porto, para ele ser bem dimensionado, é muito complexo e conta com poucos especialistas, né? Vamos chamar de porto toda a área portuária que envolve os ancoradouros, envolve o pátio de estocagem de containers, o pátio de estocagem de material, os armazéns, tudo é um porto, né? A parte mais importante é o cais ou o ancoradouro, onde os navios encostam, né? E o projeto de um cais, ele tem que levar primeiro em consideração a altura de água, a profundidade da água. Essa profundidade tem que ser maior, tá certo, do que a altura de calado. O que vem a ser a altura de calado? A altura de calado é aquela altura que vai da linha d'água até a parte mais baixa de um navio carregado. Então a profundidade do cais tem que ser maior do que isso, senão, claro, ele encalha. Então o cais ele pode ser construído bem junto à costa, se você tiver essa altura, ou mais para dentro do mar, né? Aí, enquanto você não tiver essa altura suficiente, você tem que ir aprofundando, né? Então ele pode estar afastado da costa, 500 metros, 600 metros, 1 quilômetro, em função do nível de água que se deseja, né? Então o cais, ele estando encostado na costa ou afastado, né? E se ele estiver afastado, então ele precisa de uma ponte de acesso para ela, né? Nessas duas situações, né, é preciso ter um monitoramento permanente para ver, né, como é que está essa profundidade. Porque as correntes marinhas, elas trazem muita areia
e acaba assoreando o leito do cais, né? Então, pode ser necessário que haja uma dragagem quando esse assoreamento está alto. Então, dragagem é um procedimento normal em cais. E construir um cais precisa de expertise. Não é qualquer empresa que se habilita a construir um cais, né? E a ponte de acesso. Precisa de muita expertise. Precisa primeiro de uma estrutura muito grande. Que estrutura é essa? Como a obra vai ser feita dentro d'água, né? Ela vai ser toda a estrutura vai ser ela pré-moldada de concreto. Então ela é moldada fora e transportada para o mar. É um jogo de montagem, é um Lego, você vai montando. Então, qual estrutura nós precisamos? Primeiro, ter uma usina, uma fábrica de pré-moldado muito bem feita, profissional. E ela tem que estar o mais perto possível do cais, né? Essa fábrica de pré-moldados tem que contar também com uma fábrica, com uma usina de concreto, né? Você pode até trazer concreto de alguma cidade mais próxima, mas isso não é o ideal. O ideal é que a usina de concreto esteja também bem próximo da sua fábrica, da sua central de pré-moldados. Esses pré-moldados serão levados ao mar, né? Então, no mar, você vai precisar de uma plataforma grande, bem estável, que tenha no centro um guincho com uma haste muito alta, porque esse guincho é que vai colocar as peças pré-fabricadas, né? Dependendo da obra, você vai usar 1, 2, 3, 4 plataformas dessas. Mas as peças pré-fabricadas têm que chegar lá no mar. Então você vai precisar também de balsas para levar pessoal, levar armaduras, levar pré-moldados, enfim, tudo que for necessário. Então é uma estrutura muito pesada para isso aí, ok? Bom, definido a infraestrutura, né? Definida a estrutura, agora tem que se definir qual que é a fundação que será utilizada. Basicamente, nós vamos ter dois tipos, depende da geologia. Pode ser solo ou pode ser rocha, de uma forma simplificada, tá? Se for solo, permite a cravação de estacas pré-fabricadas de concreto, porque as estacas pré-fabricadas, através de um bate-estaca, elas penetram no solo. Então, nessa situação, na fábrica de pré-moldados, então serão feitas estacas. As estacas são muito grandes, não permitem emendas, né? Então elas são fabricadas, transportadas até as balsas e das balsas vão até o ponto de cravagem, né? Muito bem. Lá o guincho pega as estacas e através de impacto do bate-estaca você vai cravando esses pré-moldados, até fazer assim um paliteiro, né? No final delas cravadas, elas são niveladas, os excedentes são cortados e pronto para fazer o tabuleiro. Isso no caso de ser solo. No caso de ser rocha, a coisa é mais complicada, porque eu vou ter que escavar na rocha. Bom, então como é que é feito isso, né? É fabricado também em solo uns tubos metálicos grandes, né? Uma camisa, nós chamamos de camisa metálica, né? Grandes, eles também são transportados até o ponto de cravação, né? São muito resistentes. O guincho vai pegar esses tubos, essas camisas, e vão cravar essas camisas alguns centímetros na rocha, alguns centímetros, porque não é um material para você aprofundar muito, é só o suficiente para você ancorar, né, a base da estaca no solo para não ficar solta. No que foi cravado, né, aí nós vamos ter que escavar na rocha. E essa escavação vai 10, 12 metros de escavação. E como é que você escava isso? Dentro desse tubo metálico, a camisa metálica, é inserida uma haste e na ponta da haste tem uma peça metálica com disco de cortes. Isso é rotativo, então isso vai cortando a rocha e aquilo com água, as pedras vão saindo, então aí você aprofunda a altura que você achar, a altura que o projeto
recomendar. Depois de tudo escavado, e olha que você faz isso tanto na vertical como nas estacas inclinadas. As estacas inclinadas são aquelas que vão resistir os impactos laterais quando os navios atracam. Muito bem, então depois que você escavou tudo, limpou, então está na hora de nós colocarmos as armaduras. O guincho vai colocar as armaduras. Essas armaduras também são pré-montadas em solo, são levadas até o ponto lá da estaca, e elas são colocadas, né? Essas armaduras abrangem a parte da água e também dentro da parte de solo, preenche tudo com armadura, e vamos concretar. Essa concretagem nós chamamos de concretagem submersa, porque a camisa está cheia d'água, o tubo grande está cheio d'água. Então, como é que é feita essa concretagem? É inserido no meio da camisa metálica, no meio dela, é inserido um tubo que nós chamamos de tubo tremonha. Esse tubo tremonha vai até embaixo, né? Então, o concreto é lançado não dentro do tubo grande, mas dentro do tubo menor. O concreto cai ali dentro, desce até embaixo e sai embaixo, né? O concreto vai entrando em cima, saindo embaixo, e ele vai subindo e expulsando a água, vai subindo, expulsando a água, até completar todo o fuste da estaca, né? Evidentemente, a parte de cima do concreto está contaminado com água do mar. Então, nós temos que tirar aí pelo menos 1 metro para poder essa contaminação ela ser expurgada daí, né? Que nós chamamos aí de arrasar a estaca. Muito bem. As estacas já estão no seu devido local, seja ela pré-moldada ou escavada. Está pronto para começar agora a montagem das peças, né? Muito bem. Como é que é feita essa montagem das peças? A primeira peça a ser montada é uma transversal em cima das estacas, para estruturar e fazer um pórtico rígido, né, para suportar o que vem em cima. Então você faz uma peça transversal primeiro e vai colocando as peças transversais, e depois o guincho vem colocando as peças longitudinais, formando a plataforma tanto de acesso ao cais como o próprio cais, né? Então aí você concreta essa laje e termina aí, então a construção, né? Tanto da ponte como do cais. Quando a obra é muito grande, a ponte de acesso é muito grande, né? Você pode usar um outro equipamento, chama-se Cant Traveler, é um equipamento fantástico. Obras grandes, porque ele é um equipamento que ele tem um guincho na parte de cima, né? E ele vai se movimentando por sobre as estacas. Então, primeiro ele crava 2 estacas, pelo menos 2, crava as estacas. Então, ou ele vai ou cravar ou escavar, ou seja, ele faz as estacas. Depois, ele mesmo coloca uma peça transversal e por sobre essa peça transversal ele se apoia e se movimenta para frente. Faz mais 2 estacas, posta a peça transversal e se movimenta. Então, ele vai se movimentando. E quando ele vai abrindo frente, na parte de trás do equipamento vem a linha de montagem. Realmente uma linha de montagem. Atrás você tem pórticos metálicos, né? Elétricos que andam sob trilhos, e esses pórticos vão colocando as peças longitudinais, né? Vem fazendo a concretagem da laje, né? Quando a laje já está concretada, né? Todo o acesso de materiais, de camisas metálicas, concreto, peças pré-fabricadas, já vem em cima da própria pista que já está concluída. Então ele vai fazendo as estacas, vai se movimentando e atrás vem toda a linha de montagem. É sensacional esse equipamento, né? Bom, é um trabalho muito complexo, precisa de expertise, né? Não é para qualquer aventureiro, não. É uma obra muito complicada. Assim como o projeto, a execução também é bem complicada, né? Porque é muita variação de maré, é muito vento, é muito transporte de carga, então o risco de acidente é muito elevado.
Vocês estão vendo essa foto aí? É o maior porto de minério do mundo. Fica em São Luís. Ele tem dois cais ou dois berços. Ele simultaneamente carrega 2 navios de minério. E vendo essa foto muito bonita, eu me lembro de uma frase que eu ouvi uma vez, que disse que a história de uma nação é escrita com o suor dos seus filhos, com a riqueza do seu solo e o movimento dos seus portos. Legal, né? Como os portos são importantes para o crescimento no país, né? Muito obrigado. Até o próximo caso.